O que tem em comum uma vendedora de roupas, um homem cansado do trabalho, uma mãe de primeira viagem, um desempregado e um aposentado? A resposta: o Centro Comunitário Hattori e a bibliotecária Sayuri Komachi. Essa é a premissa do livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos, o maravilhoso livro escrito pela autora japonesa Michiko Aoyama. Um livro desconcertante de tão bonito e tão fácil de ler igual a carta de um amigo. Antes de pensarmos juntos em algumas mensagens que eu quero pensar dessa obra para vocês, vamos entender um pouco sobre a história. Vivemos em uma época que a pergunta mais comum não é o que nós desejamos, e sim se estamos sendo produtivos. Na sociedade contemporânea, a gente é atropelado sobre se estamos estudando o suficiente, se nosso trabalho é bom o suficiente, se estamos ganhando o suficiente. Isso tudo atropela o sentido sobre o que a gente realmente quer ou está fazendo ser algo que contempla o que a gente tem dentro do nosso coração. É nesse cenário de exaustão que os personagens de Michiko Aoyama aparecem. Não entendem direito os lutos, estão penando na carreira e com uma sensação de que as coisas não podem melhorar ou sair do lugar. E a sensação de que a vida simplesmente estancou. Mas lá no cantinho, bem escondido nas ruas de Tóquio, está o centro comunitário e também a pequena biblioteca. E é lá que repousa a personagem principal dessa história, Sayuri Komachi. Komachi parece ter saído de um conto da folclore. É uma mulher grande que digita muito rápido no teclado e que faz pequenos brindes de feltro. Só que o que torna Komachi especial são essas habilidades manuais, e sim a sua habilidade de escuta. Quando ela olha para um visitante da biblioteca e pergunta: "O que você procura?", ela não está realmente perguntando sobre aquilo que a pessoa procura nas estantes da biblioteca. Ela abre um portal para que o sujeito, este visitante, os personagens dessa história, acessem um mundo diferente e reconheçam a sua própria falta. A história já inicia no conflito, e apesar dos motivos externos serem diferentes para cada um, o interno é muito parecido para todos os personagens. E todos eles seguem quase que o mesmo nível, o de ineficiência de significado. Nenhum deles sabe o que fazer com o próprio luto. E vamos deixar bem claro, luto não tem a ver apenas com aquele tipo de luto que a gente conhece no senso comum, que é da morte física, da perda física de alguém. A gente está falando sobre a perda de significado, a morte simbólica, a morte emocional. Aqui no livro, a gente pode chamar várias vezes de sentido da vida. No caso, por exemplo, do personagem Ryo, o luto é pelo desejo sufocado. Ao dizer que antiquários não dão dinheiro, ele já está matando o sonho somente pensando na parte financeira. Não dá significado além do financeiro para o desejo dele. Ele praticamente sepulta o desejo, o sonho, antes mesmo desse sonho nascer, sair do papel. É como se eu não posso porque eu já sei que vai dar errado, porque não vai dar dinheiro. Já para Masao, a aposentadoria dele não tem a ver com um descanso depois de 40 anos trabalhando na mesma empresa, e sim como uma morte simbólica sobre aquilo que um dia ele foi e que agora não é mais. Para Masao, é como se ele foi 40 anos na empresa X, aquela pessoa. Ele constituiu-se aquela pessoa. E agora que ele se aposentou, de certa forma, foi tirado da empresa na sua aposentadoria, quem que fica depois dele sair pela porta da empresa pela última vez? Isso a gente pode pensar em todos. Sobre como também Natsumi, por exemplo, percebe que o emprego dela começa a ter uma queda de rendimentos ao ponto de seu chefe falar que ela vai para um outro cargo para ela poder ter mais tempo com a família. Ela teve uma filha e teve que lidar com o luto da perda da carreira, do cargo que ela tanto lutou. Para Natsumi é até interessante porque nasce de fato uma criança, mas morre a carreira de Natsumi como ela transformou durante todo o processo de trabalho dela. As perdas dos personagens abrem feridas. Ou será que essas feridas já estavam abertas? Podemos dizer que esses brindes feitos de feltro são, para o Winnicott, como os objetos transicionais. Simbolizam a capacidade do sujeito, da gente, de criar símbolos e mediar, através desses símbolos, os afetos entre nós. No desenvolvimento humano, esses objetos simbolizam como que uma ponte entre a realidade da mente interna e o mundo externo, a realidade compartilhada. Serve como uma ligação simbólica que liga a compreensão do conflito, do luto,
da novidade. Como, por exemplo, apesar do avião feito de feltro simbolizar nada para o desempregado Hiroya lá aos 30 anos dele, ele compreende que o avião dos seus sonhos, aquele que ele simbolizava como sonhos, nunca decolou. Mas depois de compreender todo o processo ali, lendo os livros que a Komati passou para ele e pensando sobre seu dia a dia na vida, finalmente esse avião dele decola. Mas ele compreende que o avião não era o sonho, e sim a própria vida dele. Ele não só mais lamenta sobre o avião nunca chegar na terra da realização plena que ele desejava, mas ele compreende que muito mais do que aonde ele quer chegar, aonde não chegou, é para onde que este avião estava indo. Tanto quanto todos os outros personagens, cada um com seu símbolo, cada um com seu brinde de feltro, ou um livro totalmente nada a ver sobre o que as pessoas estavam querendo procurar na biblioteca, Komati vai alinhando-se às ideias da pessoa, conseguindo trazer para elas reflexões que elas mesmas conseguem tirar daquilo que elas precisam. A sabedoria de Komati, a bibliotecária, não é a clarividência ou saber como lidar com todas as situações e ela tem uma resposta mágica para todas, mas na escutativa, no acolhimento e na vontade de passar adiante o prazer de existir que ela mesma descobriu na vida dela. Komati é incrível, ela é poderosa, ela é quase onisciente. Ou será que ela é somente mais uma pessoa? Este livro veio para mim como um presente, literal e figurativo também. Eu ganhei ele de Natal da minha amiga e parceira aqui do canal Epifania também, a Maria Elisa. Tem um momento que eu estava passando dificuldades, conflitos, muito parecidos com o pessoal, os personagens do livro que a gente está falando sobre. Maria veio para mim como Komati. Isso prova para nós que na vida não precisamos de grandes feitos, grandes realizações, ou nem muito menos num lugar específico para que as coisas aconteçam. A gente pode achar a nossa própria motivação e aquilo que a gente quer construir apenas, às vezes, falando para alguém e recebendo um acolhimento de volta, recebendo uma mensagem, que alguém faça a gente pensar. É interessante porque esse é o processo também da psicanálise e por isso eu quis fazer esse vídeo. É mais do que um espaço mágico criado lá do Centro Comunitário Hattori, lá em Tóquio. É em todo momento mesmo que a gente vive aqui nessa realidade. É um almoço com um amigo, é tomar um café no fim da tarde, é estar junto numa mesa de jantar com alguém e poder falar sobre as coisas que você quer, sobre aquilo que não faz sentido. Não como reclamação só, às vezes é bom reclamar, mas também para buscar essa ajuda, buscar outro ponto de vista, ver a vida de outra perspectiva. Assim como o Masao fala no final do livro, os caranguejos andam de lado. Deve ser porque eles conseguem ver uma vista panorâmica das coisas, diferente da gente, que só tem a visão da frente. Ou igual também, Ryo entende quando ele vê que a batata é tão importante quanto a fruta da árvore. Mas para nós humanos, só a batata e só a fruta importa, sendo que para a planta da batata e para a árvore, tudo é importante. O que está em cima e o que está embaixo. O livro é fictício, mas o mundo que Michiko Aoyama escreve é esse que a gente compartilha aqui agora, é o mundo real. Inclusive os livros que Komati fala para os personagens lerem, né, aqueles livros mais estranhos que ela passa, eles existem de verdade. E eles são descritos exatamente como eles são. Essa é a graça. Tá todo mundo na vida real. Isso é real. Isso aconteceu comigo. Precisamos lembrar que a gente convive em sociedade. E sociedade, segundo o personagem Masao, não é só apenas um aquário onde a gente vive dentro de uma bolha, mas é todo mundo compartilhado. Todos esses mundos que, dentro do grande, estamos juntos. Assim como eu e você agora, que está aí assistindo. Obrigado por compartilhar mais algumas descobertas da vida comigo. Mas agora que te pergunto, o que você procura? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Estamos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Sempre com várias reflexões, mini documentários sobre o humano, pessoas reais com histórias reais. Também falamos sobre livros, filmes, séries e tudo aquilo que a gente pode ter um momento epifania. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado novamente por estarem aqui até este final de vídeo
e por compartilhar um pouquinho mais da vida comigo.